Diego Amorim chegando com a gente, a Conexão Brasília. Vamos aos estúdios da Nova Brasil, na capital do país. E o Diego hoje fala pra gente de um pedaço do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é aquele programa de obras do governo federal. E tem um pedaço dele que é pouco falado, mas é importante. Que pedaço que é esse, Diego? Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a você, a Ana, quem nos acompanha pela Nova Brasil. Pois é, o PAC é uma sigla já conhecida praticamente de todos nós que acompanhamos o noticiário. Em outros governos do PT, esse programa também existia, mas quando a gente fala em PAC, em programa de obras, geralmente a gente associa a viadutos, asfalto, pontes, grandes obras até mesmo, e tem um pedaço desse PAC, que é o PAC cultural, que é muito pouco falado e que merece atenção nossa também, do nosso ouvinte. Até 2026, o atual governo federal pretende investir 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse chamado PAC cultural. É dinheiro pra caramba. Isso inclui a construção e todo o projeto que surgiu aí, essa ideia depois do 8 de janeiro aqui em Brasília, de um novo Museu da Democracia. Ainda não há previsão de construção desse projeto, mas já tem até um espaço destinado para esse museu aqui na região central da capital federal, o novo Museu da Democracia, e também envolve a reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas dentro desse PAC cultural tem outro pedacinho que também tem um valor expressivo de recursos. Nós estamos falando de 737 milhões de reais, que vão ficar especificamente esses recursos a cargo do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, presidido atualmente pelo Leandro Graz, e isso é para retomar, concluir e até mesmo iniciar obras voltadas para o chamado patrimônio cultural. A gente está falando de quê, Mauro? De recuperação de espaços públicos e da infraestrutura cultural, como palácios, casas tombadas, restauração de acervos e por aí vai. Ao todo, o governo está prometendo aí, depois de um anúncio que foi feito no finalzinho da semana passada, esse investimento de 737 milhões de reais, espalhados por 138 projetos em 18 unidades da federação. O estado que lidera a quantidade de projetos nesse sentido é Minas Gerais, com 54 projetos. A gente tem ali também um investimento grande em Belém do Pará, muito em razão da COP30, aquele evento mundial que trata das questões climáticas e que está previsto para 2025 na capital paraense. Isso envolve também todo o investimento que o atual governo está buscando fazer na região amazônica. E em estados onde nós temos Nova Brasil, por exemplo, em Pernambuco, 85 milhões serão investidos dentro desse trabalho de restauro de obras, de palácios, enfim, de espaços públicos de maneira geral, que tem ligação com esse valor chamado patrimônio cultural. Em Pernambuco, 85 milhões em Recife, Olinda e Fernando de Noronha. Em Alagoas, um valor mais modesto, 56 mil reais no município de Marechal Deodoro. Em São Paulo, 28 milhões destinados para Santo André e São Luís do Paraitinga. No Ceará, 4 milhões vão ser despejados em Sobral e Aracati para esses trabalhos. Em Sergipe, 31 milhões em São Cristóvão e Aracaju. Rio de Janeiro, na capital e em Vassouras, mais 22 milhões. E na Bahia, 45 milhões que estão reservados aí para obras em Santo Amaro e Maragogipe. E a partir de hoje, dia 9 de outubro até o dia 10 de novembro, o IPHAN vai abrir aí uma nova seleção para novos 100 projetos ligados a patrimônio cultural, num valor total de 37 milhões de reais, para quem quiser se inscrever, aí escrever o seu projeto, a sua iniciativa para esse investimento que também deve ser feito até o final deste mandato. Por que eu estou falando tudo isso hoje, Mauro? Porque é muito interessante o brasileiro, quando tem a oportunidade de sair do Brasil, né? Qualquer prédio diferente que vê, entra, fica encantado com a estrutura, paga para entrar, tira foto com muita alegria para colocar nas redes sociais. E a gente está falando aqui de um país como o Brasil, que é rico, que é diverso, como todos nós sabemos, que tem muita cultura, que tem muita história, que tem muita memória, tudo isso com valor artístico, com valor cultural e também valor turístico, mas que muitas vezes fica abandonado. Quantas vezes alguns de nós já pode ter viajado por esse país,
ter esbarrado em casas milenares, em lugares que você olha e fala, caramba, aqui tem uma história, mas está abandonado, está largado, né? Por isso esse investimento é importante. Agora, claro que a gente está falando de Brasil. No Brasil, cada centavo de dinheiro público precisa ser rastreado, precisa ser monitorado, precisa ser investigado, precisa ser acompanhado. O IPHAN diz que ele libera a grana, mas não executa essas obras. Essas obras são feitas em parcerias com prefeituras e governos. Por isso, o IPHAN faz um acompanhamento também de toda essa execução desses recursos. Nós estamos falando, como eu disse no início, para o PAC Cultural de um valor de que ultrapassa R$1 bilhão e especificamente para essas questões que eu estou frisando hoje, nós estamos falando de R$737 milhões. Então, por isso, o acompanhamento do IPHAN é importante, e aí também deve entrar Ministério Público, Controladoria Geral da União, para acompanhar todos esses investimentos, mas que, repito, são de suma importância para o nosso país, Mauro, e que muitas vezes ficam em segundo plano. Cada centavo gasto de dinheiro nosso precisa ser acompanhado, justificado, e também é interessante, depois do gasto feito e da obra pronta, a gente depois acompanhar ao longo do tempo para saber o quanto que isso reverteu para o país, né? Para o país, para a nossa população. Porque, por exemplo, investimentos como esse no patrimônio cultural podem render, além da melhor formação das nossas crianças, dos nossos jovens que vão poder visitar e de todos nós, mas também pode render turismo, né? Atividades ali que vão desenvolver o entorno, né? A chegada de turismo, chegada de pessoas de fora, tanto do Brasil quanto do exterior, quer dizer, saber de repente disso que foi investido, o quanto que depois reverte para o país, né, Diego? Com certeza, Mauro. E tem um outro ponto interessante dentro dessa linha que você disse também, que na coletiva na semana passada, eles mostram um montante de recursos voltado para o patrimônio cultural, que vai ser para retomada de obras que ficaram paralisadas nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, né? E aí o governo Lula quer retomar, colocando ali a culpa no governo Bolsonaro, que não deu atenção devida a esse assunto. Então vamos retomar essas obras e um valor para início de novas obras, né? Mas veja, a promessa é de conclusão dessas obras nos próximos 4 anos. Todo mundo que já tocou obra alguma vez na vida sabe que obra demora mais do que a gente gostaria e custa mais do que o planejado inicialmente, né? Então, a minha pergunta na coletiva lá representando a Nova Brasil foi justamente nesse sentido. Qual é a garantia que se tem de que daqui a 4 anos o próximo governo, seja lá qual for, não vai estar fazendo novos investimentos para retomar obras que, por acaso, não foram concluídas ao longo desses 4 anos. Aí a gente está falando de um novo aporte, de uma nova colocada de recursos aí para isso, né? E o IPHAN se comprometeu e disse que tem toda uma equipe técnica que acompanha, que monitore, há todo um cronograma para a implementação desses recursos, mas deixou claro que não executa, né? Quem executa essas obras são prefeituras e governos, e aí quando vai para essas outras esferas, a gente sabe que tudo pode acontecer, infelizmente. E a gente segue acompanhando e vai nas coletivas para fazer essas perguntas como que você fez, porque é do interesse da população. Diego, obrigado por hoje, uma boa segunda para você. Boa segunda, ótima semana pra gente.